Pessoal, não é protocolar. Eu dificilmente coloco notícias relacionadas ao esporte aqui nesse noticiário. E normalmente eu abro com uma notícia que é local. Hoje, em especial, eu vou abrir o espaço, vou abrir o jornal de hoje com a notícia de que o Pelé faleceu na tarde de hoje. O Brasil perdeu um dos seus maiores ídolos e o futebol perdeu a sua maior estrela. Hoje, às 3 horas e 56 minutos, faleceu Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, aos 82 anos, por falência múltipla dos órgãos decorrente de complicações de um câncer de cólon, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde estava internado desde o dia 29 de novembro. Pelé será velado na Vila Belmiro e deve ser enterrado em Santos. Ele deixa 6 filhos, que estiveram reunidos recentemente com o pai no hospital. Sandra, que conseguiu o reconhecimento da paternidade na justiça, morreu em 2006. O Pelé foi tricampeão do mundo. Primeiro título do Brasil em 58, o segundo em 66 e o terceiro em 70. Todos eles com a assinatura do eterno Edson Arantes do Nascimento. Pelé, talvez uma das figuras mais emblemáticas, uma das figuras mais conhecidas do Brasil, fora aqui do nosso território nacional, provavelmente uma das figuras mais conhecidas do mundo. E eu começo com o Edivaldo Magro. Ô Vitor, na verdade, você posicionar isso na nossa pauta, né? É mais do que correto e adequado, porque Pelé transcende, né? Ele é muito transversal na nossa história. Também foi um atleta com uma personalidade política, né? Sempre teve postura em relação a governos, né? Conta-se, inclusive, que ele não teria ido para a Copa de 74 como uma forma de protesto, segundo uma entrevista dada por ele ao UOL. Tem tantos viés para falar do Pelé. Eu, quanto uma particularidade minha, eu tinha noção do que era o Pelé, mas só tive a dimensão real dele quando comecei a assistir todos os documentários relativos a ele. Aí me impressionou muito a sua trajetória. Primeiro por ser um atleta extremamente diferenciado, à frente do seu tempo, um baita de um vigor físico, muito diferenciado. Eu acho que o francês comentava aqui, né, que ele pulava, não, foi você, né, Vitor, que ele tinha uma capacidade de pular até sobrenatural, Revirando conta esse episódio, que ele pulava e a bola quase pairava no ar para fazer esse cabeceio. Então, Pelé, a gente nem deve falar com tristeza a respeito da morte, a morte deve ser chorada, né? Mas a do Pelé deve ser celebrada também pela sua história, né? Você disse muito bem, talvez seja a personalidade mais conhecida no mundo, né? Edson Arantes do Nascimento, mineiro lá de Três Corações, começou a jogar aos 15 anos e fez uma trajetória tão bela, encerrou a carreira aos 31 anos, retomou depois indo para o Cosmos, deixou a seleção já no auge, poderia ter jogado a Copa de 74, Rivelino até brinca que aquela derrota para a Holanda por 2-0 teria sido um jogo de 3-2 fácil ou 3-0 se o Pelé estivesse em campo. Então ele deixa uma história e comentava contigo antes de começar o programa que agora essa geração vai conhecer Pelé, agora vai começar a passar toda essa história dele, vai ser revista. Eu acho que essa geração que tem no Messi, que é um baita de um jogador, no Cristiano Ronaldo, sem dúvida, mas vão entender por que Edson Arantes do Nascimento é o rei. Quando você vê os 1000 gols dele, o que ele fazia em campo, e é importante assistir o jogo inteiro, porque aí você vê o que Pelé fazia. E diferente do que se imagina, Pelé apanhava e apanhava muito, mas igualmente distribuía muita bordoada também. Reiterando, era um atleta com um vigor físico excepcional e com uma visão de jogo, né? Sempre pensava um passo adiante, né? Como todos os grandes goleadores. Romário, que sempre teve uma percepção meio achando que ele era melhor que o Pelé, Maradona melhor que o Pelé, mas Heinz é o talento dele. E o Romário igualmente, estava sempre posicionado um ponto à frente do marcador. Então sempre fazia gol por isso e fazia gol de todos os jeitos. Rola até um vídeo, né, na internet comparando todos os gols feitos, tanto por Messi, por Cristiano Ronaldo, por Neymar. Todos esses gols Pelé já fez, né, a mesma pintura, a cinemática do gol. Então, Santos já o homenageou, né, antes da morte dele, inclusive, colocando uma coroa no seu símbolo. É uma forma de homenageá-lo, né? E depois, acho que o francês ou o Celestino vai lembrar que tem um título que ele não recebeu em Maringá. Isso, né, francês? Tem um título de cidadão honorário, se eu não me engano. Mas aí, Vitor, eu passo para os meus colegas aqui, acho que todos têm um depoimento bacana a falar sobre o Pelé, porque são
tantas histórias, tanta coisa bacana. E Pelé vai viver eternamente a nossa lembrança, né? Os gols maravilhosos que ele fez. E o rei, simples. A gente só tem que render-lhe homenagem por tudo que ele deixou. E essa geração nova agora, rapaziada, vai conhecer quem foi Pelé. Emerson Celestino, o único atleta do futebol mundial a conquistar 3 Copas do Mundo. Pelé em 70 fez o que em 70 conquistou o que a Argentina levou até 2022 para alcançar de títulos. O Pelé tem 3 títulos em 58, 66 e 70. Em 12 anos ele conquistou 3 títulos de Copa do Mundo. 16 anos ele 16 ou 12? Alguém faz a conta aí rapidinho pra mim. 58, 62, 64, 66 e 70. Então são num espaço de 16 anos. Porque não disputou de 62 porque estava machucado, se eu não me engano. E aí, Celestino? Presta essa homenagem. Primeiro eu queria falar que o 10º gol foi em cima do Vasco, né? No Maracanã. E eu queria falar que o que ele mais fez foi em cima do Corinthians. Então estamos empatados. Eu estava na ponta da linha. Pegou bem. E o Pelé... Quem me passou a cola foi o francês, tá? O Pelé inventou parar a carreira no auge, né? O Pelé, ele parou no auge, no Cosmos. Ele que levou o futebol para os Estados Unidos. E hoje eu estava assistindo a Jovem Pan e a hora que entrou a notícia, eu acho que foi uma das primeiras que deu a notícia do falecimento do Pelé. E tinha uma entrevista, né, eu acho que foi a primeira entrevista que a Jovem Pan fez online, foi com o Pelé. E ele contando que o pai dele estava ouvindo a Copa de 1950 no Maracanã contra o Uruguai, que o Brasil perdeu a final. E o pai dele chorando, ele foi consolar, eu acho que ele estava com 12 anos, se eu não me engano. Não, menos de 12 anos. 10 anos, ele é de 40. E aí ele falou pro pai dele, pai, eu vou ganhar uma Copa pro senhor. E depois, o mesmo radinho, o pai dele estava ouvindo a Copa de 58. Então, isso marcou bastante durante a entrevista, o repórter até chorou. Mas muito legal, o Pelé é eterno, né? Não, é outro patamar, não vai ter outro igual. Né? A gente pode nominar vários nomes aí, mas o Pelé vai estar sempre acima. O francês até nominou o Ronaldinho Gaúcho aí, né? O drible fácil, jogava com alegria, mas não tinha a mesma explosão, não tinha o mesmo empenho, o mesmo vigor e a vontade de marcar gol como tinha o Pelé. Pelé acho que encerrou a carreira com quase 1.400 gols, né? Se eu não me engano. 1.281, acho. Não, passou dos 1.300. Não sei certinho. Mas marcou a história e vai ficar eterno, né? Principalmente para quem levou tantos gols como o Corinthians. O Eduardo Lanza participou dessa bancada aqui. Ele, contraditoriamente, ele fala que em 1965, durante aquele amistoso, que o Pelé fez 10 gols. Mas, segundo o francês, foi 2. Seriam 2 só. Então, fica o contraditório. 4, né? Outros falam 4. Mas 10 não. O primeiro gol quem fez foi o Grêmio de Maringá, né? Os outros gols do jogo foi tudo no segundo tempo. E o Pelé fez em 30 minutos 10 gols segundo o Lanza.